A arte da documentação. Durante anos existiu uma discussão no meio jornalístico e cinematográfico sobre a existência de algum elemento que pudesse diferenciar o mero ato de filmar pessoas andando na rua de uma obra artística documental digna de admiração. Eu digo isso porque, apesar da comparação que eu fiz ser um tanto esdrúxula, todos esses anos de artigos e mais artigos defendendo ou acusando a prática da documentação por ser básica demais ou desnecessariamente elaborada, a conclusão é muito mais simples do que parece. Você filmar a realidade da forma que ela se apresenta, sem alteração alguma, é uma forma de documentação. Na realidade, essa é a principal forma de se documentar algo. Às vezes, o documentário não precisa ter sido feito durante uma guerra, ou sobre algo intenso que vai gerar desconforto ou algum sentimento de angústia no espectador. Um documentário também pode ter sido produzido com foco total em algo absolutamente comum e mundano, e ninguém trabalhou tanto nesse elemento da documentação do que a chegada do trem na estação. O clássico filme de 42 segundos que não apresentava nada além do que o próprio título sugere. Um trem chegando e as pessoas desembarcando. Esse filme foi um marco na história da documentação pelo simples fato de ter sido a primeira filmagem apresentada ao público após a invenção da filmadora. E detalhe, não era filmagem de atores representando uma cena ou qualquer coisa do tipo. O primeiro filme da história não foi nada menos do que a imortalização de um momento tão comum na vida dos franceses. E essa pra mim é a maior beleza dessa primeira sessão de Gemini Home Entertainment. O fato de nos mostrar o quanto algumas coisas que são consideradas mundanas também podem ser muito perigosas. Lembrando que nada apresentado nesse vídeo é real, é apenas coisa de arque como todos os outros que a gente vem trazido aqui nesses últimos dias. E também que esse vídeo aqui é só uma parte de toda a série. Eu não vou estar trabalhando toda a série nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo que eu não vou conseguir editar a tempo. Então eu resolvi meio que dar uma focada só num ponto principal aqui. Eu vou explicar isso mais pra frente. Se estiver interessado em assistir toda a série na ordem que ela foi publicada, eu vou colocar o link do canal original na descrição, beleza? Então vamos continuar. Acho que antes da gente começar a cair de cabeça nesse mundinho maluco apresentado nessas fitas, é bom eu deixar claro logo de início que a ordem cronológica dessa série não é lá muito importante. Quer dizer, ela tá presente aqui e a gente pode perceber que existem coisas em certas fitas que acontecem depois das outras e vice-versa. Porém, a Gemini Home tem algumas características quase que antológicas, sabe? Mais no estilo de Local 58, onde os episódios possuem ligação, mas não necessariamente são continuações um dos outros. Com isso em mente, para facilitar um pouco do meu trabalho e para tornar ainda mais fácil de vocês compreenderem toda a lore desse universo, eu decidi dividir todos os 16 vídeos em blocos específicos, tais quais as fitas com foco principal em aulas de biologia, geralmente focadas em animais ou na natureza, as fitas apresentadas como propaganda ou demonstrações de avanços tecnológicos como computadores, aparelhos e jogos eletrônicos, as fitas com foco na astronomia, tendo como principal objetivo nos fazer entender como funciona o espaço onde o nosso planetinha está flutuando, e por último as fitas-chave. Eu chamei elas assim por serem bem específicas e terem ligação direta com algumas fitas dos outros blocos. Vocês vão entender o que eu quero dizer logo em breve. No entanto, vamos focar no primeiro bloco, a biologia do nosso planeta. Vamos começar esse bloco falando do primeiro vídeo do canal, que são os animais mais estranhos do mundo, que muito provavelmente se trata de um programa com vários episódios, onde cada um é focado em um lugar do planeta, onde nesse aqui os animais estão presentes no condado de Wilken, ou Vilken, não sei. O primeiro animal é um animal chamado tetrás das pradarias, que entrou nessa lista por conta dos reservatórios de ar presentes no seu pescoço e suas penas que parecem orelhas. Eles usam os reservatórios para realizar um som característico e atrair companheiros para o acasalamento. O segundo animal se chama coruja buraqueira, e como seu próprio nome sugere, essa espécie de coruja prefere criar seus ninhos em buracos cavados do que em árvores. E bom, é só isso. Um pássaro que faz coisa de sapo e outro que faz buraco. Nossa, que estranho mesmo, hein? Mas calma, o que realmente interessa ainda tá por vir. O terceiro animal, ao contrário dos outros que se localizavam em locais específicos dos Estados Unidos, dessa vez estão espalhados por toda a zona rural de Minnesota. Eles são os temidos Wood Crawlers, e eu posso confirmar que eles são realmente muito bizarros. Podendo ser encontrados por toda a América do Norte, esses carinhas são considerados predadores muito traiçoeiros por conseguirem circular por todos os terrenos que existem sem fazer um som sequer. Calma que ainda vai ficar ainda mais estranho.
Eles costumam fazer ninhos dentro de casas com famílias grandes, já que assim eles tendem a se adaptar de forma mais fácil, sendo até possível escutar os gritos de membros dessas famílias de vez em quando, já que os Woodcrawlers costumam roubar suas vozes, muito provavelmente para atrair os outros familiares e poderem se alimentar cada vez mais. A fita chega a citar que a única forma de evitar com que eles se levantem novamente é a ação de carbonizar o indivíduo parasitado completamente. E eu digo parasitado porque não é muito claro se um Woodcrawler assume o corpo de um indivíduo, transformando ele em algum tipo de zumbi, ou se eles devoram o indivíduo completamente e apenas assumem a aparência do azarado. O decorrer dessa fita é bem interessante e muito bem feito, onde temos algumas imagens de uma casa aparentemente normal, agora completamente transformada em um ninho de Woodcrawlers. E para concluir, é aqui onde nós somos apresentados a um termo que vai ser revisitado algumas vezes no decorrer da série, que é a tal Nature Mockery, traduzido como zombaria da natureza. Até esse momento parece ser apenas uma forma dramática de se referir à existência dessa espécie de bicho, mas a explicação real disso vai muito além. Os Woodcrawlers também são explorados no vídeo Guia de Sobrevivência contra Animais Selvagens, que não é nada mais do que um daqueles programas que possuem o objetivo de dar dicas de sobrevivência a pessoas que costumam realizar aquele tipo clássico de acampamento onde a galera fica em cabanas em volta da fogueira. Porém, a esse ponto a gente sabe muito bem que na natureza desse universo existem mais coisas do que apenas os animais que a gente conhece, mas isso nós vamos ver no decorrer da videoaula. A fita começa com isso que eu já disse sobre as dicas de sobrevivência, chegando a dizer que algumas dicas presentes ali podem salvar a vida de um campista. A aula segue normalmente com indicações de que tipo de objeto se deve levar para a floresta, além de informar que se deve ter certeza de que o lugar onde irá acontecer o acampamento seja uma região pública. Em seguida nós somos apresentados as 3 vidas selvagens que mais oferecem perigo para os campistas, sendo eles os ursos, as panteras e os alces. A primeira dica que recebemos é a de manter a calma e não correr, mas sim se afastar aos poucos do animal, mantendo contato visual. Caso o animal apresente alguma agressividade, que seja utilizado um tom de voz alto para assustar o animal, até que seja possível sair do seu campo de visão e avisar as autoridades sobre o incidente. A próxima seção se foca nas plantas que apresentam algum tipo de ameaça, como por exemplo as eras venenosas, que causam erupções, coceira, inchaço e bolhas na pele. As cicutas, aqui chamadas de cicutas de água, responsáveis por causarem erupções, convulsões, falhas respiratórias e até a morte. E por último, nós temos mais uma zombaria da natureza, essa coisa bizarra crescendo no solo. A fita diz que ela é responsável por causar alucinações, paralisia muscular repentina, desfiguramento corporal e apodrecimento da pele. Rapaz, pelo visto essa se trata de alguma criatura da mesma espécie que os Woodcrawlers, só que aparentemente possui um modus operandi muito similar à de uma planta, não ficando muito claro se esses sintomas horríveis são resultado da ingestão dessa planta ou por culpa de alguma resina que ela solta no ar. A única coisa que sabemos a partir dessa fita é que após qualquer mínimo contato com essa planta, o indivíduo seja levado até um hospital com urgência. A terceira sessão da aula nos apresenta os sons que indicam a proximidade de algum perigo presente na floresta, sendo o primeiro deles o uivo de coiotes, em seguida os rugidos de pantera, e por último as alucinações auditivas. A fita avisa que no caso de um campista escutar um desses sons, que ele saia rapidamente da área e não vá à direção dele. Se tu consegue escutar eles, eles já devem ter te escutado. Agora a última sessão, nós temos uma pequena aula e demonstração de como criar uma fogueira utilizando elementos que podem ser encontrados em qualquer lugar, tais como pedras, folhas e galhos secos, e é claro que um fósforo, né? Durante a demonstração da montagem da fogueira e de fazer o fogo, a aula apresenta o que fazer em caso de que o fogo não acenda, que no caso é seguir as luzes. Tudo bem, eu sei que isso não faz sentido nenhum por enquanto, mas essas luzes vão ser outros elementos bem constantes durante a série. Logo durante a transição para o encerramento da aula, nós temos a gravação de alguns dos efeitos causados pela planta bizarra que nós vimos anteriormente, tais como as alucinações e a paralisia muscular.
Por fim, durante os últimos segundos da fita, a aula nos indica algumas ações que podem ser feitas caso haja suspeita de alguma infecção causada através de ferimentos, tais como lavar o local com água e sabão, aplicar medicamentos antibióticos no ferimento e, por último, arrancar o objeto à força. Ok, antes da gente seguir para os próximos 2 vídeos desse bloco, é bom a gente dar uma analisada em algumas coisas que a gente consegue compreender de acordo com o que foi apresentado. E a primeira delas é a forma com que essas zombarias da natureza são apresentadas pra gente, pois tudo é tratado com completa normalidade, literalmente como se fosse normal ter uma espécie de animal que faz ninhos na casa das pessoas, devoram elas e se reproduzem lá dentro, ou como se fosse o normal, um tipo de planta tão venenosa que afeta as vítimas da pior forma possível, transformando ela em uma amálgama de carne podre e ossos retorcidos. A humanidade nesse universo não só está totalmente acostumada a conviver com essas criaturas, como parece não ter escolha alguma quanto a isso, tendo que mudar completamente a forma de viver que a gente conhece. Continuando com as fitas, é bom a gente lembrar da última dica que vimos na videoaula sobre acampamento, que no caso é de retirar à força o objeto presente em uma ferida infectada. Quanto a isso, eu acredito que a fita se refira à condição médica anormal presente na fita chamada doença das raízes profundas. A fita começa nos apresentando as seções de que vamos ver a seguir: as raízes, as formas de contração, o diagnóstico e os brotos. É importantíssimo ter em mente que muito provavelmente essa fita tenha sido feita para uso educativo, como em faculdades de medicina ou emissoras de televisão direcionadas a esse tipo de conteúdo. Começando pelas raízes, nós temos a imagem do que seriam as raízes formadas na parte de baixo de uma lâmpada durante a fase inicial de seu enraizamento, e que o crescimento dessas raízes progride de acordo com o progresso dos estágios dessa condição. Em certo ponto, a base das raízes incha e a área ao redor se torna descolorida. As raízes vão crescendo e crescendo até o ponto de que ela entre em contato com o osso, e assim que o contato acontece, as raízes são capazes de se espalhar livremente. Contração. A contração acontece... bem, eu realmente não faço a menor ideia. Então vamos pular diretamente para as lâmpadas. Na realidade eu nem sei porque eu estou usando essa palavra, até porque bulbs faz referência aos brotinhos de semente, o que faz muito mais sentido à medida que essa doença é causada por algo que se desenvolve de forma idêntica a uma planta. De acordo com a fita, esses brotos ficam expostos em alguma parte do corpo, como os braços, pernas e pescoço, podendo crescer de 2 a 10 centímetros na pele, e que seu crescimento é quase imperceptível nos estados iniciais. Por falar no crescimento, logo nas primeiras horas, o paciente pode perceber que o interior do broto parece vazio e não apresenta sensação nenhuma quando é pressionado, ao contrário do que acontece após o início dos estágios de enraizamento, onde o broto se torna sólido e o paciente passa a sentir uma intensa dor quando é pressionado. A área afetada fica inflamada à medida que o enraizamento progride e pequenos esporos aparecem ao redor da infecção, enquanto no momento que o processo atinge o clímax, esses volumes aparecem mais rapidamente. Porém, a inflamação para repentinamente quando o brotamento se inicia. Passando para a seção do diagnóstico, a fita nos apresenta um teste muito simples de identificar se alguém que tu conhece acabou contraindo a doença das raízes profundas. Primeiramente, eu preciso checar se há brotos expostos na pele, se há espasmos musculares erráticos ou se há algum cheiro irreconhecível na casa dessa pessoa, o que é muito interessante, pois nas gravações que vemos das pessoas afetadas pelos wood crawlers e pelas plantas presentes nas florestas, é possível perceber que o modus operandi dessas criaturas é literalmente o mesmo, eles afetam as pessoas da mesma forma. Outra forma de identificar se um indivíduo está infectado com as raízes é perguntando se ele consegue se lembrar do nome da própria mãe, perguntar se essa pessoa parou de sonhar, ou se ela sente ossos novos crescendo. Se o indivíduo cobaia desses testes resultar como positivo em ao menos 4 deles, é necessário iniciar os métodos de segurança protetiva. E bom, para concluir essa fita, chegamos na última sessão, agora focada no brotamento que, bem, eu acho melhor tu dar uma olhada com os teus próprios olhos.
Então, chegamos no último vídeo do bloco sobre a biologia estranha do planeta Terra. Quer dizer, de predadores shapeshifters que podem invadir tua casa, plantas que te fazem derreter e de doenças que te transformam em um necromorfo do Dead Space, o que mais pode ser uma ameaça para tão pacata vida que nós temos. Então, para saber mais disso, nós vamos para a fita chamada O Azul Profundo. E que coincidência, né? Mal ou bem o fundo do mar ia acabar reaparecendo aqui em um momento ou outro. Falando nisso, assiste lá o vídeo de Noco mais 10, tá muito bom. Nessa fita nós temos uma clássica apresentação das belezas e curiosidades interessantes que se escondem abaixo do enorme manto azul que cobre 70% do nosso planeta, que é o oceano. Começando por um cardume comum de peixes nadando juntos, como se fossem um só, mesmo sabendo que isso torna muito mais fácil de um grupo inteiro ser devorado de uma vez por uma baleia, o que na realidade não acontece na vida real, mas tudo bem. Em seguida nós temos a apresentação de uma espécie de arraia que aparentemente possui um comportamento tranquilo, mas que também possui um veneno muito potente na sua cauda traseira. Aqui nessa explicação existe uma pegadinha linguística proposital que é bem importante. Dá pra notar que na legenda está escrita a palavra poison e não poison, que seria o correto. Esse errinho ortográfico aqui em si não é grandes coisas. Normalmente a gente associa a palavra poison a veneno, o que tecnicamente está correto. Porém, na língua inglesa, existe outra palavra que também pode ser usada para se referir a isso, que é a palavra venom. Tanto a palavra venom quanto poison significam veneno. Porém, nós que não possuímos o inglês como primeira língua, costumamos achar que elas representam a mesma coisa, o que não é verdade. Poison faz referência à substância que é ingerida ou absorvida, como por exemplo alguns sapos venenosos que liberam uma substância pela pele, que pode ser mortal ao contato. Já venom é um termo usado quando se fala do veneno que é aplicado em uma pessoa, seja por meio de uma seringa ou por um animal venenoso como cobras, escorpiões ou arraias. O que eu quero dizer com isso é que ou o responsável por essa legenda é um estagiário que não tem a mínima noção do próprio idioma, ou alguma coisa alterou a biologia dessa espécie de arraia, tornando o veneno que ela possui uma substância que é liberada na própria água. Porém, a fita nos apresenta uma informação bem interessante sobre todas essas irregularidades nas informações, que no caso é dizer que o real perigo do oceano não está na vida animal, mas sim no habitat inteiro em si. Logo adiante, após uma pausa mega bizarra que vai ser explicada melhor em breve, o vídeo começa a nos explicar o quanto é estranho e interessante o lugar mais profundo do mundo, conhecido como Fossa das Marianas, onde coincidentemente está localizada a base da Operação Nock mais 10, mas aí já é outro assunto. E assim, novamente, nós temos uma pecinha de informação bastante suspeita, que no caso é citar a existência de uma área completamente desconhecida, chamada Túnel de Demícia, localizada a 11 metros abaixo do ponto mais profundo conhecido. Nada pode viver na Fossa das Marianas. Opa, polvão brabo com olho brilhante. Mais uma criatura bem misteriosa para entrar na nossa listinha de mudanças significativas na vida que existe na Terra. E é com essa imagem aqui que nós terminamos o bloco sobre a biologia. Todas essas fitas possuem uma característica óbvia que diferem elas das demais da série, que é o fato de não nos apresentarem nenhuma informação de como a humanidade sobrevive junto com todas essas bizarrices. Porém, por outro lado, nos explicarem com detalhes como funcionam esses elementos bizarros conhecidos como zombarias da natureza. Esse nome por si só apresenta o sentimento que a mera existência dessas coisas causam nos seres humanos. É como se cada uma dessas espécies tivessem sido criadas especificamente para gerar o máximo de dano possível, criada pela pura malícia de um intelecto superior. No entanto, eu não tô aqui dizendo que algum tipo de deus criou uma espécie aracnídea bizarra que invade a tua casa e devora toda a tua família e ainda veste a pele deles, mas eu tô dizendo que esses animais parecem se encaixar perfeitamente no ambiente que eles são inseridos, tendo funções de adaptação que levariam anos para serem desenvolvidas. Como o veneno de uma planta consegue não só ser capaz de proteger
impedir ela de ser danificada, mas também responsável por o tipo de infecção que gera outras espécies com comportamentos completamente diferentes. Bom, a explicação que eu tenho para a existência dessas criaturas e a forma com que elas se comportam ao nosso redor está presente em uma frase muito simples: elas não são daqui. Então, como eu disse, essa é só a primeira parte de um ARG gigantesco, com vários episódios. E eu decidi me focar nesse ponto específico aqui porque é uma ótima entrada para o que a gente vai ver a seguir. Como o ARG tecnicamente já acabou e eles não lançaram episódios novos até agora, eu realmente não sei se eu lanço todos esses episódios em seguida, porque eu realmente estou com medo de, saturar esse ARG que é muito bom. Então, sei lá, cabe a vocês decidirem se vocês querem ver logo o outro bloco, ou que a gente fale de outra coisa e depois fale desse. A gente sabe como é, né? A gente vai ficar enrolando pra ficar lançando continuação. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter dado apoio nos últimos vídeos que a gente tem lançado. Não esqueça de comentar o que tu achou do vídeo, se tu tem uma teoria diferente da nossa, e de sugestões de próximos ARGs, né? Que a gente promete dar uma olhadinha, mas não promete que a gente vai fazer. Mas a gente promete que vai dar uma olhadinha, se for interessante ou não a gente fala. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.